há uma alegria em minha alma, por isso canto. Cristo livrou a minha vida, enxugou meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte da cruz e a coroa de espinho que puser em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, teu Salvador. A paz do Senhor para meus irmãos. É motivo de muita alegria podermos estar aqui neste momento, neste dia, para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com você uma palavra muito maravilhosa, daqueles que querem seguir a Jesus, o formato de como seguir a Jesus, qual é a exigência do Mestre. E eu quero compartilhar com você um texto que está em Lucas 9, no capítulo 57, 58, 59, 60, 61 e 62. No final desse texto 62, ele fala do arado. E eu quero começar com o último versículo desse capítulo. E eu vou aqui ler para vocês o versículo. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. O arado, ele é um instrumento utilizado para remover a terra, para lavrar os campos, com o objetivo de criar condições para germinar a semente do semeador, criando com isso raízes fortes, sabe? Um crescimento forte. Na verdade, isso tudo, esse remover da terra, é um preparo para o plantio. E isso torna uma coisa indispensável para que no futuro tenhamos uma boa colheita. Jesus ensinou este método, este exemplo, para mostrar para os seus discípulos a importância da dedicação, a importância da renúncia, a importância de ser corajoso, de ser decidido, de ser objetivo. No versículo 9:57, e aconteceu indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde fores. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Esse homem apareceu no caminho. Naquela empolgação ele disse: Senhor,
eu vou te seguir por onde quer que fores. Falar é fácil, difícil é fazer. E Jesus, ele fala: você quer me seguir mesmo? Você tem o desejo de me seguir? Então escute bem o que eu vou lhe dizer. A vida comigo, andar comigo é um tempo que você tem que se dedicar exclusivo. Você tem que sacrificar. Você tem que subjugar. Você tem que, sabe, largar de algumas coisas, deixar para trás algumas coisas para que possa me seguir. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho. Ou seja, os animais, as pessoas hoje, elas têm tempo para descansar, têm tempo assistir uma televisão, um seriado, tempo para jogar bola, tempo para um bom churrasco final de semana. E o que Jesus está dizendo, que ele não tem tempo para isso. Porque o reino tinha que ser pregado com tanta rapidez, com tanta pressa. Tinha que ser exclusivo. Veja bem, este homem disse: eu vou seguir a ti por onde quer que fores. Falar é fácil. Eu quero ver se você consegue ou entenda o que eu estou dizendo, que viver uma vida comigo é uma vida de renúncia. Uma vida, sabe, quando você se perde para o mundo, se encontra para Deus. A Bíblia diz assim, Jesus: aquele que salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a acharás. O que realmente esse texto quer nos ensinar? Na verdade, ele quer nos remeter a um estado de reflexão, de vermos o que temos feito, o que podemos fazer. É uma interrogação para cada um de nós, para que consultemos a nós mesmos, para saber aonde nós estamos, aonde nós paramos, aonde temos que prosseguir. E é interessante ver, irmão, que existem algumas coisas para ser considerada. E eu entendo assim que existem alguns itens que podemos falar aqui, que é de suma importância. É preciso estar consciente. A vida de Jesus, ela consistia em um árduo trabalho. Vamos pensar Jesus acordando cedo, 5 horas da manhã, 4 horas, e saindo para o trabalho do evangelismo. Naquelas ruas da Galileia, naquelas ruas aqui já para cá em Jerusalém também, quando ele viajava para Jerusalém. Ele pegava o pó da estrada. Ele não voltava para casa talvez para almoçar. A vida dele era envolvida com isso. E outra coisa também, ele não tinha agenda. Ele saía e as coisas iam acontecendo. Ele não tem nada escrito, que eu vou na casa de tal fulano, que eu vou fazer tal coisa, não. Ele saía e os fatos aconteciam. Ele curava os enfermos, ele curava os leprosos, ele devolvia a visão para o cego, ele, sabe, trabalhava no coração das pessoas nas ansiedades, ele ressuscitava mortos. Então a vida dele era um árduo trabalho. Você está disposto para fazer todas essas coisas? Está disposto? Tem coragem para isso? O seu discurso era sustentado pela objetividade. Objetividade. Ou seja, Jesus era uma pessoa objetiva. O que ele falava era dentro de uma objetividade. Ele não enrolava, não devagava,
ele trazia o que tinha que ser. Jesus, quando Nicodemos apareceu para ele à noite, Nicodemos era príncipe dos judeus, um homem entendido da palavra, fariseu, enfim, ele era o doutor da lei. Mas quando ele apareceu para Jesus à noite, Jesus já foi bem objetivo com ele. Nicodemos, tudo que você entende, tudo que você compreende, toda a lei que está no seu coração, na sua cabeça, tudo que você é pouco, ainda é pouco para aquilo que tem que se fazer, para aquilo que tem que se ganhar. E ele foi bem taxativo. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. João Batista também foi um homem decisivo, foi um homem que teve objetividade. Quando os fariseus estavam ali por perto dele, ele falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir fruto digno de arrependimento. Então era o objetivo. Às vezes hoje, as pessoas querem pregar o evangelho assim, sabe, enrolando, falando coisas por coisas e não indo ao ponto certo. E isso cria um problema seríssimo doutrinário. As pessoas não aprendem e não entendem aquilo que deve aprender e entender. Então nós precisamos de ser como Jesus, ser objetivo. O que é, o que não é, não é. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Terceiro, ele não vagueava seu pensamento. Suas palavras, seus gestos debruçavam em torno de uma grande causa. Ou seja, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, os seus gestos, todas as coisas, estava debruçado em uma grande causa. E qual causa é essa? Eu e você. Nós. Ele tinha que nos salvar. Havia uma ansiedade no coração dele de nos salvar, de nos resgatar. Ele deixou a sua glória e veio aqui na terra morrer por nós. Morreu numa cruz, verteu sangue para salvar cada um de nós. E eu posso afirmar para você uma coisa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero dizer para você é que se tivesse só você neste mundo, ele viria e morreria só por você. Maravilhoso amor de Deus. Sua presença, sua metodologia era um divisor de água. Tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, era um divisor de água. Passava as pessoas a questionar aquilo e criar novas ideias, sabe? Então ele era assim, tudo que ele fazia era um divisor de águas. Quando estava no barco ali junto com os seus discípulos, veio uma grande tempestade e o mar começou a se alvoroçar. E Jesus estava na proa do barco, dormindo. E os seus discípulos acordaram ele: mestre, nos acude. A tempestade, o mar está agitado e nós vamos morrer. Jesus falou: homem de pouca fé, vocês são de pouca fé. E ele, na autoridade do seu nome, na autoridade de Deus, ele mandou que o vento acalmasse e o mar também. Então o mar se aquietou e houve uma grande bonança. E os seus discípulos falaram um para o outro assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
Seus ensinamentos é contra a cultura. O ensinamento de Jesus é contra a cultura. Vamos citar um exemplo. Aqui, a gente gosta de ficar no meio das pessoas que dão bem com a gente. A gente faz grupinho, faz amizade com pessoas que têm o mesmo nível da gente, que falam o que a gente fala. Enfim, isso é muito bom. Achamos os nossos amigos. E às vezes, Jesus ele mostra outra face disso. Ele já fala que o que adianta você amar aqueles que te amam, aqueles que estão na igreja. Portanto, amai os vossos inimigos. É contra a cultura. A cultura do mundo é amar quem nos ama. Mas Jesus não, ele fala amai os vossos inimigos. Se alguém bater numa face do lado, dê a outra. A cultura lá do mundo é vingança. Se alguém bater aqui, né, o problema está seríssimo. Mas Jesus ele vem contra a cultura. A cultura do povo é gostar de quem gosta de mim. E Jesus, ele dá exemplo de que a pessoa mais vil, que não tem nada, que está num baixo grau de moralidade, esse é o mais importante. E a Bíblia diz que aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, ele fala da história das 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas no aprisco. E uma se perdeu. Então ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha que estava perdida. Muitos de nós quer ficar com as 99 e a ovelha que está perdida, que morra por lá, que fique por lá. Não sei o que vai acontecer com ela. E Jesus, ele mostra que aquela ovelha perdida, ela precisa ser resgatada. Seus ensinamentos é contra a cultura, como eu acabei de dizer. Não perdia tempo com coisas que não fossem importantes. Para que eu vou ficar perdendo meu tempo com coisas que não edificam? Para que eu vou ficar perdendo meu tempo com falatórios vãos? Então ele não perdia tempo com palavras que não fossem importantes, com um momento que não fosse importante. O produto final expressado, tendo como causa do seu modelo de vida, estava alicerçado em um grande propósito. Então Jesus, o modo que ele vivia, a forma que ele vivia, é porque tinha um alicerce, e esse alicerce era o propósito. E o propósito dele era unicamente de nos salvar. De salvar você, meu irmão. Você está aflito? Você está se sentindo triste, abatido? Saiba que você tem um Deus que está à altura das suas necessidades. E disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém vai e anuncia o reino de Deus. O evangelho não é para depois. É como se uma ambulância fosse requisitada para socorrer alguém em um acidente. Ela liga a sirene e sai com uma finalidade. Ou seja, o trânsito não pode impedir o seu percurso. Não vai. O trânsito não vai impedir o seu percurso. A sirene está gritando para o povo sair da frente. Por quê?
porque é pressa. Tem alguém lá na frente que está quase perdendo a vida. O evangelho é isso. O evangelho não é para depois, é para agora. Não é para amanhã, é para agora. Tem alguém morrendo neste momento. Questões sociais não impedem o avanço. Nem as questões sociais impedem o avanço do evangelho. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. O evangelho não aceita desculpas. A solenidade não é prioridade. Laços são desatados, cadeias são quebradas, as prisões são abertas, desalienação dos sentimentos, padrões sociais, culturais, arraigados na alma e na mente, dão lugar aos valores do reino. Dão lugar aos valores do reino. Eu quero concluir dizendo: a obra do Senhor exige homens que tenham comprometimento, homens que perseveram nos propósitos divinos e que tenham maior disponibilidade, coragem, motivação, que estão dispostos a sacrificarem a própria vida em torno dessa grande causa. Não de descanso, não tem descanso. Não justifique. O mundo, ele está em trevas. Esta é a grande razão do nosso posicionamento nos dias de hoje. Todos juntos olhando para frente, todos nós juntos olhando para frente, buscando um só alvo, que é o resgate das almas, Eu quero que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra, esse texto dessa palavra de Deus sobre o arado, ele possa trazer para nós uma compreensão muito grande de que seguir Jesus é maravilhoso. É maravilhoso seguir Jesus. Mas seguir Jesus não é viver uma vida confortável. Seguir Jesus não é viver uma vida de regalias. Servir Jesus é uma vida sacrificial. Que Jesus abençoe a tua vida neste dia. Que o Senhor possa encher seu coração de esperança e de alegria. E que nós cumpramos o ID e seguramos no arado e olhamos para frente, porque existe um caminho, uma finalidade a ser alcançada. Que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus.